Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, diretora da Escola da Defensoria. Estou super feliz aqui com o nosso dia de encerramento, sendo representadas e muito bem representadas por duas mulheres na infância. A Viviane, obrigada por estar aqui com a gente. Viviana Santiago, por estar aqui presente com a gente, ter aceitado o convite da escola e do Nudigi. O Bruno conversou com você, daqui a pouquinho ele vai fazer sua apresentação. E a Lívia, nossa coordenadora do Nudem, sempre super disposta e participativa. Obrigada, Lívia, mais uma vez, por participar aqui do nosso curso de formação. A gente estava conversando agora há pouco aqui, para quem já estava por aqui, até escutou, que todos os dias, de fato, teve uma falhazinha pequena técnica, né, que é normal, afinal de contas, são ferramentas aí que todos nós estamos aprendendo a mexer. Mas eu acho que o saldo é extremamente positivo desse ciclo que o Bruno organizou em parceria com a escola. A gente recebeu muitos comentários positivos, muita gente bacana participando, muita gente envolvida, uma média de 80 pessoas, mais ou menos, por dia, um pouquinho mais, às vezes, e pessoas de outros estados, outras instituições, equipe técnica, assim, está sendo uma troca muito rica mesmo, muito produtiva e muito proveitosa. Então, quero agradecer aqui ao Bruno pela oportunidade de realizar esse curso de formação dos defensores em parceria com o DIGE. Realmente eu fiquei muito feliz e toda noite eu desligo o computador feliz, porque eu vejo que realmente as pessoas estão gostando e assim, a qualidade das experiências, enfim, a troca que nós estamos tendo aqui é muito legal. Então, bom, primeiro agradecer, de fato, até a presença da Roberta aqui, da Damires, né, também o Bruno vai falar, foi uma notícia que eu recebi ontem, fiquei bem feliz, estou empolgada para ver como que vai ser. Então, já até explico que eu vou sair aqui do vídeo por alguns momentos, mas nós estamos acompanhando, mais por uma questão técnica de aparecer a telinha delas aqui em cima, para não ficar muito poluída a nossa visão. Bruno, obrigada mais uma vez. Você faz a apresentação da defensora da Lívia e da Viviana para mim? Claro. Obrigado, Flávia. Está sendo, de fato, um desafio e sempre que a gente desliga o computador está sendo também uma experiência muito boa. Eu queria agradecer, antes de tudo, além da Flávia, a conselheira Ive, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança. Na terça-feira, a gente teve uma ideia de tentar fazer com que essa fala fosse mais inclusiva e tivesse possibilidade, foi um pedido, na verdade, que foi atendido, da interpretação em Libras. E ela entrou em contato com a Unileu, e lá a Aline entrou em contato comigo, a gente conversou na terça, na quarta, e conseguimos com que a Roberta e a Damaris façam a nossa interpretação da palestra de hoje em Libras para que ela seja mais acessível. No começo da nossa conversa de hoje, eu estava falando com o Marcelo Avelar de Souza, ele foi presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência lá em Cascavel, elogiou a nossa iniciativa. Vou até pedir desculpa caso alguma coisa dê errado, mas é uma tentativa de fazer um evento de fato mais inclusivo. E agradecer muito a presença da Roberta e da Damaris, elas vão acompanhar a gente hoje, vão fazer as trocas a cada 20 minutos. A Unileu é uma sigla para Universidade Livre para a Eficiência Humana, é uma organização do terceiro setor fundada em 2005, que tem por missão principal tornar possíveis iniciativas sociais que façam a inclusão acontecer. Com sede em Curitiba, atua em todo o território nacional, realizando ações sociais em prol da pessoa e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Para tanto, são formalizadas parcerias buscando minimizar ou solucionar as demandas sociais desses grupos. Muito, muito obrigado, meninas. Se vocês quiserem fazer um uso da palavra também, está aberto. Roberta ou Damaris. Então, a Damaris vai interpretar para mim. A Unileu vem atuando já nesses 15 anos, mais ou menos, ajudando tanto pessoas com deficiência a serem inseridas no mercado de trabalho,
tanto também quanto o treinamento das empresas, né? Treinando as empresas a como receber as pessoas com deficiência. Porque não basta querer preencher somente cotas, a gente tem que dar acessibilidade para essas pessoas, né? E a gente vem atuando fortemente aqui em Curitiba e no Brasil inteiro, né? Com esse propósito de realmente incluir as pessoas com deficiência, ajudar a pessoa com vulnerabilidade para que ela possa ter a sua própria renda, né? Que ela não venha depender de ajuda de terceiros e sim conseguir ter autonomia no seu desenvolvimento e na sua renda. Como também ajudamos pessoas com refugiados, né? Então, os refugiados, quando vêm para cá, a gente dá um treinamento para eles que eles também possam ter sua própria renda. E tem a escolinha também, a escolinha Mundo para Todo Mundo, que é uma escola inclusiva, onde a gente tem várias pessoas com deficiência e profissionais atuando para que elas sejam inseridas e inclusas desde as séries iniciais até chegar ao ensino fundamental, médio, enfim, que elas tenham uma experiência diferente, né, do que a gente tem hoje em dia numa escola onde não tem pessoas com deficiência na sala e assim promovendo, querendo ou não, futuros pessoas com uma visão, um olhar diferenciado, né, um olhar mais apurado para a inclusão. Obrigado, Roberta. Obrigado mesmo. Obrigado. A presença das duas vai enriquecer demais esse nosso evento aqui. Queria começar apresentando a Lívia. Lívia, defensora pública do Estado do Paraná, atualmente coordenadora do núcleo do NUDEM, Núcleo da Mulher. E a gente começou meio junto, né, Lívia? A Lívia veio para o núcleo da mulher, eu vim para o núcleo da infância e da juventude. Tanto a Flávia quanto a Lívia são pessoas, enfim, muito especiais, me ajudaram muito na adaptação em Curitiba, me receberam super bem. E é uma alegria estar hoje ao lado das duas. E agora apresentando a nossa palestrante, finalmente, Viviana Santiago. Difícil até falar da Viviana, sem se emocionar. Ela atua há mais de 14 anos no terceiro setor, em organizações internacionais, atualmente coordenadora da Plan International Brasil, com foco na promoção de direitos, especialmente das crianças e dos adolescentes. Atualmente é gerente de gênero e incidência política, coordenadora executiva da Rede de Meninas e Igualdade de Gênero, RMIG, colunista do portal Lunetas. Já mandei muito texto da Viviana pelo meio dos nossos boletins do núcleo. Ela é professora, ela é defensora de direitos humanos e ela é mãe do João Marcos. Viviana, seja muito bem-vinda à Defensoria Pública do Paraná, seja muito bem-vinda ao evento de hoje. Como eu te falei esses dias, queria muito reservar um dia exclusivo para te ouvir. E esse dia hoje é um dia de encerramento e vai ser super interessante te ouvir falar sobre direito das meninas, sobre ECA, sobre transformação social e já estou ansioso. Vou pedir desculpa porque eu vou desligar a minha câmera aqui para a gente tentar ter o mínimo de poluição de imagem para que as intérpretes possam ficar com uma resolução melhor na gravação. Mas eu estou aqui, estou te ouvindo, vou ouvir atentamente, fazer minhas anotações, depois eu vou voltar para a gente conversar. E hoje também vou ceder o meu espaço aqui para a Lívia fazer a condução desse nosso debate, a mediação com as perguntas. Enfim, muito boa noite às duas em especial, muito boa noite a todo mundo que está aqui. É um prazer enorme te receber e você está com a palavra. Muito obrigado. Agradecida. Vocês me escutam bem? Manda só uma figurinha na carita feliz para eu saber se me escutam bem. Obrigada. Então, antes de tudo, eu gostaria muito, né, me sinto muito honrada, né, com o convite, muito honrada com a possibilidade de estar aqui, né, para um processo que seguramente será um processo de aprendizagem, né, um processo de partilha. Eu sempre digo para as pessoas que na minha construção eu gosto muito de me apresentar, né, porque eu sou uma mulher negra. E eu aprendi que quando a gente não diz o nosso nome e o nosso sobrenome, o racismo coloca na gente o nome que quer. Então, eu sou Viviana Santiago, eu sempre me apresento no mundo enquanto negra,
enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto professora, enquanto mãe de um menino, enquanto mãe de um menino negro. E por isso o meu lugar do mundo é de quem se apresenta a partir da sobrevivência, né? A partir de ter vivenciado, desde que é pensada como vida nesse planeta, e durante todos esses quase 40 anos, né, vivencia violência e sobrevive a cada uma delas. Então, o meu lugar é um lugar de sobrevivente ao racismo, sobrevivente à violência sexista, ao patriarcado, é uma pessoa que sobrevive a esse profundo preconceito com relação ao lugar de origem, né, que existe em nosso país, o preconceito com relação à maternidade, aquelas que escolheram a maternidade e aquelas que não escolheram, não planejaram, mas são mães, né? Então, afirmar cada um desses lugares, para mim, é muito importante, porque sobreviver às violências que me foram impostas também, por outro lado, me cria, né, um caminho de profunda conexão com cada um desses lugares, né, entendendo a potência, a resistência, né, e não assumindo a precariedade, portanto, como definição de quem eu sou. Né? E eu venho trabalhando há muitos anos na perspectiva da promoção de direitos, né, e trabalhando com movimentos de mulheres, com movimentos de mulheres negras, com movimentos feministas, movimentos da infância, das infâncias, né, e principalmente na luta antirracista, né, e o que me faz, no passar do tempo, né, começar a construir um enfoque, um approach completamente interseccional na maneira como eu lido, né, e na maneira como eu me relaciono com os temas sobre os quais eu trabalho, sobre os quais eu escrevo, a partir dos quais eu mobilizo pessoas aqui no Brasil, na América Latina, no mundo, né? Então significa, ao contrário do que Freud diria, que para mim um cachimbo nunca é só um cachimbo. Né? As coisas, elas para mim sempre são muito mais do que aquilo que está posto nas aparências. E é desse lugar de quem percebe que a realidade ela é caleidoscópica que eu convido vocês, né, a olhar. Como eu disse, eu sou nordestina, eu sou de Pernambuco, meu sotaque sempre me entrega, eu moro aqui em São Paulo, fazendo a linha Belchior, jovem que veio do norte para a cidade grande, e falo muito depressa, né? Esse é o meu tom de respeito, né, às pessoas que vão precisar traduzir, né, a minha fala. Né? E é bom que a gente fica mais centrada, a gente fala menos besteira, né? Quando a gente dá outro ritmo à nossa fala. E acho muito massa a iniciativa de que a gente possa estar também muito preocupada com a transmissão em Libras, porque às vezes a gente olha para o lado e faz assim, nossa, mas não tem ninguém surdo nesse grupo. Sim, mas as pessoas podem acessar online. E sim, e o fato de não ter deveria ser um sintoma para a gente deveria pensar por que não temos, ao invés de assumir com tanto conforto como quem se livra de uma tarefa difícil. Então, eu acho que é muito bacana. Também acho muito bacana que cada semana dá alguma coisa errada aqui, alguma coisa diferente, porque eu agradeço todos os dias e peço todos os dias pela oportunidade de errar erros novos, né? Que a gente erre erros novos. Os erros de sempre são aqueles que nos mostram da nossa acomodação. Não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém sobre nenhum ponto da minha fala, porque convencimento é um processo interno. As pessoas, elas se convencem, é um movimento interno, mas o que eu faço, como a gente diz lá em Recife, é dizer assim, vem para esse lado da calçada, né? Vem olhar do lado de cá, e aí o que tu faz com o que tu vê é uma questão que vai ser inteiramente tua, né? Tem alguém lindo que está aparecendo aqui na tela, com o microfone ligado talvez, bem-vindo. O que eu queria compartilhar com vocês é por que direitos das meninas, né? Eu venho há muito tempo nessa trajetória do terceiro setor, construindo essa ideia de promoção de direitos de crianças e adolescentes. E durante muito tempo, a gente vem atuando, são crianças, são adolescentes, a gente tem 1%, né, de crianças e adolescentes em idade escolar que estão fora da escola, é o que o Malala Fund nos fala, né? E esse dado, durante muito tempo, ele fez muito sentido para mim. Até que eu comecei a entender, né, que as violências que atravessam a vida das pessoas adultas, elas não começam na vida das pessoas adultas quando elas são adultas.
elas geralmente já estão presentes na nossa vida desde o começo, desde quando somos pensadas nessa vida. Se a gente só pensa as violências a partir das pessoas adultas, porque além de tudo, a gente também é uma sociedade profundamente adultocêntrica, né? Uma sociedade que pensa e constrói narrativas somente a partir das pessoas adultas. As crianças, elas são sempre invisibilizadas, adolescentes invisibilizadas. E aí a gente, por exemplo, quando pensa na violência baseada em gênero, né, a gente geralmente pensa na vida das mulheres, né? Mas as meninas são as mulheres no começo da sua vida, né? E elas estão no começo da sua vida vivenciando as situações de violência. Então, quando eu vou me dando conta disso, de que nós somos corpos e existências gendradas, corpos e existências racializadas, corpos e existências que são constituídas de sexualidade, né? Então, eu começo a olhar para a infância usando essas lentes. Eu começo a me relacionar com a infância a partir desses sentidos, né? E vocês vejam que eu estou sendo muito intencional e muito transparente no meu processo de construção e mostrando para vocês do meu esforço de construir uma abordagem, uma linguagem, e, portanto, uma abordagem, portanto, uma linguagem não capacitista. Né? Eu venho me desafiando do ano passado para cá, algumas vezes falhando miseravelmente, em tentar evitar a maneira como a gente traduz a realidade, usando sempre expressões que excluem parte das pessoas. A gente tem o costume de dizer assim, hoje eu estava discutindo com um colega de trabalho, uma palestra que eu vou proferir no CNJ no mês de julho, e ele dizia, acho que talvez seja bacana o título que você dá, falar assim, pessoas que não são vistas, não são enxergadas. Eu falei assim, olha, mas tem pessoas que não enxergam e esse não é o tema. O tema é a gente não perceber. E aí a gente vai vendo como a nossa linguagem ela pode ser capacitista, né? Como a partir da linguagem a gente pode... Vozes que não são escutadas, mas existem vozes que elas não vão ser escutadas. Então a gente não está falando de vozes, a gente está falando de percepções, né? Então, nessa caminhada de me aproximar das pessoas e reconhecer as pessoas em sua diversidade, quando adultas, né? Perceber que as pessoas, sim, têm um status em relação à deficiência, as pessoas, em relação ao HIV, as pessoas têm deficiência ou não, as pessoas têm raça, são brancas, são negras, são indígenas, são ciganas. Essas pessoas, eu comecei a olhar para a infância com esse mesmo olhar. E aí eu vi essas infâncias, ou seja, um bocado de infâncias que geralmente são invisibilizadas, né? E vi também todas essas violências, né? Que elas não estavam nas narrativas porque a gente achava que isso era coisa que só acontecia com as pessoas adultas, né? Então, é quando eu começo a me debruçar principalmente, né, sobre a questão das meninas, né, pensar a questão das meninas, né, ou seja, dentro das infâncias, perceber meninas, né, e meninas numa perspectiva muito interseccional, percebendo as meninas numa diversidade. E perceba que eu não estou usando aqui a palavra diferença, e eu estou sendo muito intencional, né, quando eu decido usar a palavra diversidade, porque toda vez que a gente usa a palavra diferença, parece que a gente está estabelecendo uma comparação, né? Eu digo, olha, Vivi, ela não é diferente de Damaris, né? E parece que, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que Vivi não é igual a Damaris. Deveria ser, mas não é. Então, toda diferença ela vai reafirmar uma norma, né? Agora, quando a gente pensa numa perspectiva de diversidades, a gente assume a complexidade, né? Ter muitas formas de ser é a norma, né? Nesse sentido. Então, eu venho olhando para as infâncias, né? Sabendo então que são muitas, tantas quanto forem as crianças quase, né? E perceber as meninas, né? As meninas enquanto mulheres no começo da sua vida, né? As meninas desse lugar de pessoas, né? de infâncias gendradas, ou seja, as infâncias que são construídas a partir de gênero, né? E aqui eu gosto muito de pensar no conceito de gênero, né? Como aquele conceito que ele vai chamar a atenção para o caráter fundamentalmente social das diferenças entre mulheres e homens, né? Para o caráter fundamentalmente social, portanto, das diferenças entre meninos e meninas, né?
Por que eu gosto muito desse conceito de gênero? Porque ele não vai tensionar de dizer assim, tem corpo, não tem corpo, tem biologia, não tem biologia, como ele vai... Esse é um conceito muito explorado por Guacira Lopes Louro, mas ele vai trazer para a gente como que fosse um apontar. Vai dizer assim, olha, eu sei que tem isso tudo, mas eu queria que tu prestasse atenção nisso aqui, ó. As diferenças que vocês percebem entre mulheres e homens, entre meninos e meninas, elas são fundamentalmente sociais. E aí a gente vai olhar, então, para o processo de socialização de gênero, né? A gente vai perceber como é que as pessoas elas são construídas, como é que elas vão se organizando. Então, quando eu olho para a infância, percebo uma infância gendrada, eu começo a perceber que meninas e meninos, né, vivem infâncias muito diferentes e adolescências muito diferentes, e essas infâncias vão ser atravessadas pelos marcadores sociais, além de gênero, né? Mas a experiência de ser menina, a experiência de ser menino, é uma experiência fundamentalmente diferente, e que as meninas elas vão frequentemente elas vão enfrentar barreiras piores por questões de gênero e por uma questão etária, né? Por uma questão geracional. Então, pensar as meninas dessa forma significa trazer as meninas, né, como esse novo sujeito. Um sujeito que geralmente não é percebido, né? A gente não se relaciona com esse sujeito, completamente ausente, né, de tratados e convenções. A gente tem uma perspectiva de infância que é completamente homogênea, né, como se as vidas de meninos e meninas fossem iguais. E aí a gente incorre em sérios erros quando a gente pensa a infância sem trazer para dialogar com a gente a perspectiva de diversidades, interseccionalidades, porque a gente pode pensar numa aplicação de lei, por exemplo, que ela seja homogênea, que ela seja universalizante, né? E então a gente, num contexto de desigualdade, a gente aprofunda essas desigualdades. Então, pensar as meninas, quem são as meninas, né? A gente fez uma pesquisa aqui na Plano Brasil, na organização que eu trabalho, tem uma pesquisa que se chama Por Ser Menina no Brasil, Crescendo entre Direitos e Violências. Essa pesquisa é de 2013. No início, mais ou menos, dos anos 2000, o Unicef produziu um estudo que é um clássico aqui no Brasil, que chama Quem Mandou Nascer Mulher? E eu sempre atualizo perguntando, e quem mandou nascer menina? O que é que significa nascer menina? Uma questão muito interessante desse estudo sobre com as meninas, que eu vi mais ou menos quase 2.000 meninas das 5 regiões do Brasil, é que as meninas, primeiro de tudo, elas não conseguem definir o que é que significa ser menina. E eu não sei, eu não tenho palavras para medir a profundidade dessa violência. Quando alguém pergunta assim para você, o que é ser homem? E você consegue nomear, ser homem é isso, isso, isso. O que é ser mulher? Ser mulher é isso, isso e isso. As meninas, elas não conseguem nomear o que é que significa ser meninas. E elas usam, geralmente, outras categorias de palavras, né, para dizer o que é ser menina. E elas vão, geralmente, usar questões que são super naquela questão da beleza, de dizer é ser bonita, é ser legal, é ser boazinha. Essa questão do submetimento de corpos, né, de uma constituição, de uma subjetividade para a submissão, né, e elas não têm elementos. Isso é muito preocupante. Por que será que uma menina não consegue se definir, né? E por que isso é preocupante? Porque quando eu não tenho elementos nos quais eu me espelho para me definir, eu vou pegar emprestado outros. E o que a gente percebe? As meninas, muitas vezes, elas vão performar as vidas de mulheres adultas, né? Elas vão querer para si aquilo, né, que uma mulher adulta tem. Se a gente pensar nesse sentido, a gente vai perceber que essa é a lógica, por exemplo, que está por trás da perspectiva, que está por trás do casamento infantil. O Brasil é o 4º país do mundo em número de casamentos infantis, né? A gente não consegue, assim, sair desse ranking há muitos anos, né? No ano passado, a gente tem a aprovação da lei que vai fechar algumas brechas, né, que permitiam o casamento infantil. Fechar as brechas que permitiam o casamento infantil antes dos 16 anos de idade, mas não é suficiente.
o movimento global pelo fim do casamento infantil, a gente fala 18 anos de idade. E olha que hoje a OMS já cogita a perspectiva de pensar a adolescência até os 24 anos de idade para poder acompanhar aquilo que a neurociência fala, né? Que tem processos de desenvolvimento neurológicos que eles só vão estar completos aos 24 anos, 23, 24 anos de idade. Mas as meninas no Brasil se casam. Elas se casam com 15, né? Tem um documentário muito bacana que chama Casamento Infantil no Brasil, né, que vai contar duas histórias, né, de uma menina no interior do Maranhão, né, em Peritoró, e vai contar o caso de uma menina aqui de São Paulo, de Guarulhos. Isso como que para mostrar que não é conto da carochinha que só acontece lá no Nordeste, terra onde não mora, onde não manda ninguém. Né? O casamento infantil é uma violência baseada em gênero. E é uma violência baseada em gênero que está na infância, que está na adolescência. Eu conheci meninas de 14 anos, grávidas de 7 meses, casadas com um homem de 38 anos. Né? E o que é interessante é perceber que aqui tem um estudo muito bacana do Unicef que chama Ela Vai no Meu Barco. É uma pesquisa, foi a primeira pesquisa feita aqui no Brasil sobre casamento infantil. E essa pesquisa do Unicef, ela vai trazer para a gente a perspectiva de que as meninas, diferente de em outros países, as meninas no Brasil, elas querem se casar. As meninas desejam casar. São poucas as ocasiões em que as meninas não queriam se casar. Mas por que elas querem se casar? E aqui eu estou fazendo uma junção com aquilo que eu dizia da falta de repertório. Porque para elas, quando elas se casam, muitas delas elas vão se sentir muito valorizadas. Né? Para ela se sentir valorizada, ela tem que receber o valor que uma mulher adulta tem. Ela sabe que enquanto menina ela não vai ter esse valor. Então ela quer a vida que uma mulher adulta teria. Para ser valorizada, eu não vou ser, enquanto menina, com uma vida de menina. Agora, se eu tiver uma casa para cuidar, um marido para cuidar, um bebê para cuidar, todo mundo vai olhar para mim diferente. As meninas dizem isso. Quando eu vinha aqui na UBS, no posto de saúde, antes de engravidar, todo mundo nem ligava para mim. Depois que eu engravidei, as pessoas olham para mim e me tratam tudo diferente. Mas veja, aí as pessoas vão dizer, assim, numa análise bem superficial, que as meninas querem casar. Não, ela quer casar. Não, minha gente, ela não quer casar. Ela quer ser reconhecida. Ela quer ser percebida como alguém que é importante. Mas a dinâmica de uma sociedade adultocêntrica que não reconhece os marcadores de gênero na infância, só dá para ela essa opção. Porque ela escolheu casar dentre o quê? O que mais ela tinha para fazer? Ela não tinha outras coisas para ser. Ela tinha para ser reconhecida o casamento. E dessa forma a gente vai vendo como a falta de compreensão, como a falta de posicionamento, de produção de repertório sobre o que significa ser menina para as próprias meninas, como isso impacta em processos de violência. Né? O casamento infantil é um reflexo desse. Outro processo muito potente é perceber como as meninas ausentes dos tratados, né? A gente vai ter poucos tratados, a maioria dos tratados vai fazer com que a gente se esforce para perceber as meninas lá nas convenções e tratados sobre mulheres ou nas convenções e tratados sobre infância. E aí as meninas têm um não lugar, porque o movimento da infância vai falar assim, todo mundo é criança. O movimento de mulheres muitas vezes vai dizer, não, aqui as mulheres elas estão aqui para serem pensadas enquanto mulheres, não tem a ver com a maternidade. Então, quando a gente inicia esse movimento no mundo, né, as ativistas, defensoras de direitos de meninas, e com as meninas, é muito nessa perspectiva de trazer, né, para o centro do debate as meninas em sua existência. Dizer, olha, gente, está faltando análise aí, vamos melhorar, que dá para melhorar. Né? A gente precisa perceber as meninas que quando se junta o marcador de idade com o marcador de gênero, a gente produz, né, essa pessoa, né, essa sujeita, né, que vai ser submetida, né, a violências que se cruzam. E aí a gente precisa do conceito de interseccionalidade para poder dialogar. É por ser menina, mas não é só por ser menina, é criança, né? E aí eu falo para as pessoas falam, mas o casamento infantil é uma questão de pobreza. Aí eu falo, se o casamento infantil fosse uma questão de pobreza, por que a gente não tem meninos e meninas casados do mesmo jeito? Você já ouviu alguém falar assim, olha, meu Deus do céu, meu filho está dando muito trabalho, está muito namorador,
mas tem uma senhora ali na esquina, uma professora aposentada, acho que eu vou casar meu filho com aquela mulher. Não, né? Mas você com certeza já pode ter ouvido isso quando a gente fala da vida de meninas. Essa menina está muito namoradeira, mas tem um homem ali, ó, que tem dinheiro, tem uma condição boa. Vamos casar essa menina logo, antes que essa menina, que isso dê besteira, né? Você já ouviu alguém dizer assim, meu Deus, meu filho perdeu a virgindade. Ai, meu Deus, meu filho não é mais virgem, 14 anos não é mais virgem, vou casar esse menino. Não, mas você escuta isso das meninas. Você já viu alguém falar coisas, por exemplo, como minha filha, você ainda é virgem? Não, a gente tem que resolver isso. Arranjar ali uma pessoa para você se relacionar sexualmente, para a gente resolver. Não. Então, isso mostra como a socialização de gênero é diferente, e aqui eu estou trazendo também à luz os meninos como sujeitos gendrados, que a gente perceba, né, que os meninos também vão enfrentar muitos desafios, né, no exercício de seus direitos relacionado ao papel, à identidade de gênero menino, né, quando a gente vive nessa sociedade com um modelo de masculinidade que é profundamente perturbador, né, mas que as meninas, assim como as mulheres, dentro de uma sociedade que se estrutura a partir das dinâmicas dos homens e coloca o homem como significado e como o centro, né, dessa sociedade em termos de valor, importância, crédito, mérito, isso é o patriarcado, como vocês sabem, né, para as meninas, elas vão enfrentar muito mais barreiras. Por quê? Porque os homens vivenciam os custos dessa masculinidade hegemônica, que algumas pessoas chamam de tóxicas, algumas pessoas chamam extremas nessas masculinidades, mas eles acessam privilégios nessa masculinidade. As mulheres, elas não acessam privilégios nessa masculinidade. As meninas, menos ainda, porque além de terem esse gênero, que é compreendido como inferior, elas vão lidar, né, com a questão etária. Né? Eu sou de Recife, quem é do Nordeste já deve ter escutado. Menino não é gente, menino não tem gosto, menino não tem opinião. Então a gente cruza, e a gente vai cruzar mais. E se você for uma menina negra? Né? Será que a sua vida tem tanto valor quanto a vida de uma menina branca? Não, porque além de ser uma questão etária, além de ser uma questão de gênero, é uma questão racial. E se você é uma menina com deficiência, as meninas com deficiência, elas são aquelas sobre as quais incidem o maior risco das violências, principalmente violência sexual, são as meninas com deficiência. Né? E vocês veem alguma coisa ser feita em termos de política pública? Não, a gente não vê, porque a gente tem uma total incapacidade de posicionar essa sujeita. A primeira agenda extremamente relevante que vai posicionar as meninas enquanto sujeitas e instar, né, os países do mundo a um cumprimento dos direitos das meninas, assumindo como premissa que a sociedade não avança enquanto algumas e alguns ficarem para trás, é a agenda ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, vai dizer, né, promover a igualdade de gênero e empoderar meninas e mulheres, ou seja, vai nomear meninas e vai dizer ali o que é que a gente tem que fazer enquanto mundo, enquanto planeta, né, na perspectiva do left no one behind, né, de que ninguém fique para trás, porque as meninas vêm sendo sistematicamente deixadas para trás. Uma falta de compreensão da perspectiva de meninas nesse contexto dificulta, por exemplo, a gente compreender, tem mais 3 minutos, a gente compreender fenômenos como a gravidez na adolescência. Todo mundo aqui já está cansado de saber, né? O Brasil também está ali entre os principais índices de gravidez de adolescência no mundo. Muitas delas, e o CLADEM tem uma campanha que eu acho fantástica, que é aquela que fala gravidez na infância é tortura. Nos estudos de casamento infantil, inclusive no recente estudo, a gente vai identificando nas estatísticas do Registro Civil do IBGE, casamento de meninas menores de 14 anos de idade, minha gente. Isso já nem devia ter acontecido, porque isso é estupro de vulnerável. E agora imagine uma gravidez. Né? Quantas gravidezes de meninas com menos de 10 anos, essa é a faixa etária de gravidez que continua crescendo no Brasil, cresce gravidez de meninas de 10 anos de idade, e aí o CLADEM fala, isso é tortura. Todas as violações de direitos estão comparecendo quando a gente olha uma menina de 10 anos grávida. Né? E aí a gente traz para dialogar com a gente
A novinha que já foi Anitta, a novinha que já foi Lolita, a novinha que já foi essa personagem, né, criada dentro de uma cultura profundamente misógina, que submete os corpos e vidas e que vai dizer, né, que as meninas, as mulheres, elas, quanto mais no começo da sua vida, elas são mais domáveis, né? Elas são mulheres mais administráveis. O estudo que eu mencionei para vocês, Ela Vai no Meu Barco, essa é uma fala de um homem adulto casado com uma menina. E ele fala exatamente isso. Quando a pessoa ainda é muito nova, quando a pessoa ainda não se desenvolveu, não sabe muito o que quer, então ela vai no meu barco. E é essa cultura que a gente vive, uma cultura que constrói, né, uma narrativa de submetimento dos corpos e vidas das meninas, e que à medida que as meninas crescem, vai interrompendo, né, os direitos, o acesso dessas meninas aos seus direitos, principalmente os direitos sexuais, direitos reprodutivos. Né? A gente tem muita dificuldade de dialogar com os direitos sexuais, direitos reprodutivos de meninas. A gente também tem em relação aos meninos, mas porque no momento que a gente impõe aos meninos, né, esse exercício, essa prática de sexo como prova de masculinidade, isso também é profundamente perturbador. A gente vai construindo uma cultura do estupro, né, porque a gente vai estabelecendo para os meninos que você só é menino, você só é o cabra macho mesmo. Se você ficar aí com tantas meninas e tem uma pressa, uma urgência em que os meninos iniciem a sua prática sexual, a sexualidade genital, porque essa também é uma coisa que precisa ser dita, né? Sexualidade todo mundo tem, se você não tem, você não é humano, né? Porque os seres humanos têm sexualidade, é uma dimensão, né, nossa, né? E ela vai tendo etapas, né? A gente tem uma coisa muito hormonal na pré-adolescência, na adolescência ela parece muito genital nesse processo. A gente vai e no decorrer da vida ela vai mudando. A sexualidade de uma pessoa idosa não é a mesma de um garoto de 22 anos, nesse sentido. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente fala para os meninos, né, que eles sejam, né, para eles serem os caras, eles precisam pegar um monte de meninas, transar com um monte de meninas. O que a gente fala para as meninas? Né, que elas não podem fazer. Ser uma boa moça. A gente ainda tem muito essa coisa da boa moça, de quem é que dá no primeiro encontro, de todas essas coisas. E a gente tem muita dificuldade, né, de assumir, né, os direitos reprodutivos e os direitos sexuais das meninas. E isso atravessa completamente os sentidos. E por que é difícil a gente fazer o enfrentamento à gravidez na adolescência? Primeiro, porque a gente não sabe qual é o sentido de gravidez que a gravidez tem para as meninas. Se nós, pessoas adultas, olhamos e achamos aquilo um transtorno, a menina está achando massa. A menina está achando maravilhoso. Ela nunca recebeu tanta atenção na vida dela. Ninguém nunca acarinhou tanto aquele corpo. Quando a gente passa a mão na barriga, quando a gente pergunta, ela nunca foi tão percebida. Então, a gravidez que a gente acha uma desgraça, para ela está ótimo. Por isso que ela quer ter um filho todo ano, porque é o momento em que ela se projeta nessa relação. Segundo momento, né? Muitas meninas no casamento infantil, elas vão dizer que elas casaram porque elas queriam transar. Eu quero transar, né? E aí elas aprenderam, né, que ela só pode transar se ela casar. Por isso a importância da gente trabalhar com as lideranças religiosas. Agora, tem um fato muito curioso no estudo. Um menino de 15 anos e uma menina de 14, não, um menino de 17 e uma menina de 14, né, eles transaram. E aí, como consequência de transar antes do casamento, a menina tem que se casar. Mas ele só casou porque ele tirou a virgindade dela. Ninguém questionou que ele também perdeu a virgindade. Todo mundo só questionava a perda da virgindade dela. Ou seja, a gente precisa falar sobre os direitos sexuais como direitos, né? E aqui vocês sabem nitidamente que eu não estou fazendo nenhuma apologia a vamos sair por aí transar loucamente, né? Mas está dentro do campo dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, o acesso à informação, para que as tomadas de decisões elas sejam informadas. Por fim, né, dizer que a gente tem muitos desafios quando a gente pensa as infâncias, as adolescências, as meninas. E quando eu estou falando as meninas, eu não estou falando como quem fala de muitas, mas como quem fala de várias unicidades que precisam ser compreendidas. E aí eu gostaria de terminar o meu tempo com uma provocação, né, de pensar, né, as meninas trans. O Brasil é o primeiro país do mundo no assassinato de população trans, de mulheres trans. 88% dessas mulheres trans assassinadas são negras. E se vocês pararem para pensar, elas são meninas. Porque muitas mulheres trans, elas são assassinadas antes dos 18 anos de idade. Mas elas são enterradas como meninos. Porque uma sociedade transfóbica sequer reconheceu o gênero que ela decidiu, que ela entendeu
que era o gênero dela e a partir do qual ela se projetava na sociedade. Precisamos esticar a nossa compreensão, aprofundar a nossa compreensão, sob o risco de estarmos deixando muitas e muitos para trás. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviana. Obrigado demais. Foi, assim, fiz várias anotações aqui também, tenho certeza que a Lívia também. E, enfim, é só um começo de agradecimento. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por essa fala. Se você sentir necessidade de outras falas, de contar projetos, e a gente teve essa conversa também, por favor, sinta-se à vontade. Eu vou deixar agora a Lívia para conduzir esse debate e, enfim, interagir com o pessoal. Obrigadão de novo e depois eu volto aqui para a gente conversar mais. Me fez lembrar de muitos casos que já, por algum motivo, atuei, eu lidei na defensoria também, que a gente seria interessante a gente conversar. Obrigada, Bruno. Obrigada, Viviana. Primeiro, eu queria agradecer a EDEPAR e o NUDIGE por esse convite. Fiquei extremamente emocionada, feliz por poder mediar essa conversa e por ter o privilégio de ouvir a Viviana, que é uma pessoa cheia de luz, né? Todo mundo que ouviu, que acha todo mundo emocionado e com muitas reflexões na cabeça, e poder dialogar um pouco nessa perspectiva de gênero que é o meu trabalho. Eu estou na coordenação do NUDEM, que é o nosso núcleo de promoção e defesa da mulher, desde o final do ano passado, e eu preciso também fazer essa reflexão dentro do trabalho do NUDEM, né? Como a Viviana falou com muita propriedade, com muito brilhantismo, a violência contra a mulher, ela não começa quando a mulher vira mulher, quando ela vira adulta, né? Ela começa desde que ela é neném, desde que a menina nasce, ela já começa a vivenciar violências. E eu trabalhei por um tempo na infância e juventude, e agora eu estou no núcleo da mulher. E quando eu entrei no núcleo, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi estudar muito o feminismo, o direito de mulher, e eu comecei a perceber que essa perspectiva de gênero, ela é essencial para todas as demandas sociais, e mais do que isso, trabalhar dentro da defensoria pública em qualquer demanda sem a perspectiva de gênero é fazer uma atuação não só incompleta, mas extremamente injusta. Não tem como a gente trabalhar com qualquer tema dentro do direito sem essa perspectiva de gênero. Assim como também, né, avançando num debate sem a perspectiva, por exemplo, racial. Mas não tem como a gente falar sobre, por exemplo, alienação parental sem o recorte de gênero. Não tem como a gente falar sobre direito sexual e reprodutivo sem o recorte de gênero. Não tem como a gente falar sobre encarceramento sem o recorte de gênero. Por que as mulheres estão encarceradas? Por quais motivos? Por que o tratamento dado pelo judiciário para as mulheres encarceradas é diferente do que para os homens? Não tem como a gente falar sobre criminalização do tráfico de drogas, por exemplo, sem esse recorte de gênero, e, enfim, todas as outras demandas que a gente atua diariamente dentro da Defensoria Pública. E dentro da infância, acho que não tem como ser diferente, né? Enquanto eu trabalhava na infância e não estava no núcleo, embora eu tivesse sempre a sensibilidade para esse tema e eu conseguia identificar na atuação no infracional, quando tinha alguma menina que estava respondendo por ato infracional, e eu percebia que a maneira como o Ministério Público se dirigia a ela e se manifestava no processo era distinta do que quando era um menino, por exemplo. Ou mesmo na infância civil, quando a gente percebe como a mãe é culpabilizada de maneira diferente e como a mãe e as meninas são tratadas de maneira diferente do que os próprios meninos. Como quando existe uma criança acolhida e ela é menina, o relatório da equipe de abrigamento é totalmente distinto quando é uma menina, totalmente distinto quando é uma menina. O que se pega de característica, de comportamento é totalmente distinto, e você vê ali os papéis de gênero muito claramente separados, e como que isso vai, obviamente, infligir sofrimento sobre essas meninas, né? Mas mais do que isso, eu acho que não basta só a gente ter esse olhar sensível para essa diferenciação, a gente precisa realmente fazer uma atuação com esse recorte de gênero. E aí tudo que a Viviana falou na fala dela foi brilhante, e eu percebo do meu privilégio, né? Eu, uma mulher branca, de classe média. Eu tenho muitas amigas que, por exemplo, só conseguem identificar o machismo e se dizer feministas, se dizer militantes pelo direito das mulheres quando elas viram mães. Porque é quando a maternidade chega que os papéis de gênero não têm mais como ficar ocultos ou pouco sutis, né? É escancarada a situação do machismo quando você vira mãe.
Mas eu percebo que para as meninas que estão numa situação absolutamente vulneráveis, eu acredito que elas identificam essa violência desde pequenininhas, que é o que a Viviana estava falando, que elas não conseguem definir o que seria ser menina, elas pensam que elas precisam casar para poder ser reconhecidas como alguém, para ter uma identidade enquanto, não só como ser humano, mas enquanto mulheres também, né? Elas querem virar mulheres para poder ter alguma identidade. Então, na infância, tanto a questão do trabalho doméstico, de sexualização precoce, da naturalização do casamento, que a Viviana falou muito, a romantização da maternidade. Por que a gente romantiza a maternidade como se fosse algo que vá dar sentido à vida da menina ou da mulher, né? Por que ela precisa ter um filho para que a vida dela tenha sentido e para que ela faça algo, né, de útil, entre aspas, para a sociedade. O fato de que muitas meninas saem da escola de maneira muito mais precoce, tanto em virtude do casamento, tanto em virtude da gravidez, ou então porque são elas que pegam o trabalho doméstico de casa, né? O trabalho doméstico sempre fica com as meninas. E o que você falou também, Viviane, sobre o casamento infantil, nessa pandemia, também não tem como a gente deixar de falar sobre a pandemia, eu acho, na discussão de hoje, né? Eu anotei um dado que a OMS fez uma projeção de 4 milhões de casamentos infantis nos próximos 2 anos, em virtude exatamente da situação de crise econômica, da extrema vulnerabilidade que as famílias estão ficando e que a situação busca se resolver através do casamento infantil, de colocação das meninas em outras famílias, né? Acho que era isso que eu queria falar um pouco, como é importante ter esse recorte de gênero. Então, como eu agradeço o Bruno, a Edepar e a Viviana essa oportunidade de pensar a infância com esse recorte de gênero, que é essencial para que a gente possa efetivamente tentar buscar alguma mudança na vida dessas meninas. Bruno, eu acho que agora a gente pode pensar agora nas perguntas. Eu, enquanto estava falando, não consegui olhar o chat, mas eu tinha anotado uma intervenção da Mônica que eu queria ler aqui. Ela diz: na nossa experiência, constatamos que as meninas são as maiores vítimas das violências, abuso sexual, trabalho infantil, exploração da prostituição, gravidez precoce, abandono escolar, falta de qualificação ao trabalho. E as políticas que existem para as mulheres não contemplam as meninas. Exatamente. E se reproduz nas infâncias marginalizadas e excluídas. Se quiser. Exatamente. Tem até eu tenho uma posição que eu sempre gosto de partilhar, né, quando eu posso, que é de pensar o trabalho infantil doméstico, né? O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil, vocês sabem, né? E, no entanto, nos últimos anos a gente percebe algum crescimento do trabalho, principalmente na faixa etária das meninas menores, pasmem, de 5 a 9 anos, né? No ano retrasado a gente fez uma análise, eu participei de uma análise dos dados da PNAD, né, pensando no trabalho infantil doméstico, e aí o trabalho infantil é um fenômeno que atravessa principalmente a vida dos meninos, por uma questão de gênero, a gente sabe por quê, porque você tem um menino que reproduz aquela ideia do provedor, que é o homem. Então, quando alguém tem um menino em casa, como assim? Essa família está passando essa dificuldade, um menino tão forte desse, coloca esse menino para trabalhar. Mas as meninas, elas são 94% das trabalhadoras infantis domésticas, né? E em que pese o fato do trabalho infantil doméstico ser a pior forma de trabalho infantil, as pessoas ainda assim, elas não conseguem perceber. E é pelo mesmo motivo do casamento infantil. Eu costumava dizer que eu achava que as pessoas, elas não percebiam, não viam o casamento infantil. Depois eu percebi que não é que as pessoas não percebem, é que elas não ligam, porque elas não acham que é um problema. Elas acham que é uma solução. Quando você vê uma menina grávida, como eu acompanhei uma menina grávida, uma menina de 14 anos, grávida de 7 meses, casada com um homem de 37 para fazer 38 anos, fui a 2 consultas em UBS com essa menina, e ninguém estava horrorizado. Por quê? Porque o casamento é uma solução. Não é uma solução moral? O que conserta a vida de uma mulher não é um homem? Pelo menos ela não vai ter um filho sem pai. Eu trabalhei durante muito tempo com campanha sobre casamento infantil, e as pessoas diziam: pode transar, mas não pode casar. Eu digo: olha, se está transando com essa idade aí, isso é violação de direito. E a gente não pode, né, pensar uma pessoa com 10 anos transando uma violação de direito, corrigir essa violação de direito com outra, pois agora eu arranjei um marido para ela. Não se corrige violação de direito com outro com violação de direito.
Mas o trabalho infantil doméstico, ele articula outro conteúdo. Ele articula o conteúdo de classe, o conteúdo de raça e o conteúdo de gênero. O trabalho doméstico é coisa de mulher, né? É uma coisa que atravessa a vida de todas as mulheres. A única coisa que as mulheres com melhores condições econômicas têm é a possibilidade de terceirizar o trabalho doméstico. Mas ainda é responsabilidade dela. Ou se você tem uma trabalhadora doméstica, alguém chega na sua casa e você tem um companheiro homem, alguém vai dizer, nossa, como a casa de fulano está bagunçada? Como fulano não fala isso? Eu lembro que alguns anos atrás saiu uma reportagem numa revista dessas, que eu não vou fazer propaganda, e falava da esposa do Michel Temer, na época em que ele era presidente, e falava assim, que ela tinha 13 empregadas. E perceba bem o resquício de escravidão, dizer que alguém tem empregados, né? Ou seja, tem um objeto, uma cadeira, uma mesa, uma empregada, e que uma que cuidava do closet, uma que cuidava de não sei o quê, não sei o quê. E eu lembro que nessa época ainda não havia o programa que ela foi responsável. Então, na verdade, ela era uma pessoa sem renda. Quem pagava aquelas trabalhadoras todas era o salário do marido. E por que as pessoas não falavam que ele tinha 13 empregados? Porque ainda que você seja uma mulher com suficientes condições econômicas para não fazer o trabalho doméstico, ele ainda é sua responsabilidade. E é isso que impacta, por exemplo, o desenvolvimento de carreiras de mulheres, CEOs internacionais, por exemplo. Elas ainda têm o fardo. Mas no caso das meninas, no trabalho infantil doméstico, bom, é uma atividade que é coisa de menina. Toda menina tem que fazer, né? O segundo ponto é o ponto de que elas são pobres, né? E as pessoas elas vão entender, né, que 2 mitos em torno do trabalho infantil. É melhor estar trabalhando do que estar passando fome. É melhor estar trabalhando do que estar roubando. Na semana passada eu lancei um vídeo porque eu disse, esse ano eu quero responder essas perguntas. Então eu lancei um vídeo respondendo essas 2 perguntas. E por fim, se são negras. Porque as meninas, as pessoas negras nesse país, elas são pensadas pelo menos. Pelo menos ela está tendo que comer. Pelo menos ela está... levou do interior para a cidade, a menina trabalha o dia todinho, entra pela noite, mas pelo menos agora ela tem uma casa, ela vivia passando fome. Então perceba que o trabalho infantil doméstico, ele é atravessado por todas essas construções que sustentam a desigualdade no nosso país, né? Raça, classe e gênero, né? E por isso que é tão difícil o enfrentamento. No tempo da pandemia, a Plan International, eu escrevi um guia que chama Guia de Respostas à Pandemia do Coronavírus, sem deixar ninguém para trás, e eu trago isso, como que respostas que elas são pensadas sem acionar esses marcadores aprofundam essas desigualdades. Então, muitas vezes conselheiras e conselheiros tutelares veem meninas em situação de trabalho infantil doméstico e não têm essa perspectiva de dizer assim, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque são meninas, ou seja, é natural, porque são pobres, pelo menos, e porque são negras. É o que melhor podia acontecer a cada uma delas. Obrigada, Viviana. Vou ler uma outra pergunta que apareceu aqui. A Maristela que perguntou, como podemos avançar mais fortemente em debates e sensibilizar a sociedade? Só uma parte. Eu esqueci de dizer, gente, me desculpem. Quem tiver perguntas, pode, por favor, colocar a pergunta no chat, ou então pedir, né, para falar, se quiser falar em vídeo. Só um minuto que eu vou acender a outra luz, porque a luz decidiu se amostrar hoje. Só um minuto. Okay. Vocês disseram que cada vez dava um erro, hoje foi meu. Olha que bonito. Eu acho que Bruno pediu para comentar sobre a Revolução das Princesas, que eu acho que é uma coisa muito bacana, e pensar em sensibilizar, né? Maristela diz, para a sociedade. E aí eu vou juntar as duas numa só. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, toda aquela discussão em torno da ideologia de gênero, que nunca sai, né? A gente sempre tem um retorno, e que isso a gente tem, eu acho muito interessante perceber como a gente fica evocando, né, a criança que é filha, e filha numa cultura que não respeita a criança é propriedade. Então, quando as pessoas dizem, filho meu só estuda se passar por mim, elas estão dizendo que é a propriedade, e eu tiro a criança
aquilo que poderia ser entendido como um discurso de proteção é um discurso que completamente esvazia da criança o seu lugar de sujeita de direitos, porque crianças e adolescentes têm direito, e têm direito a acessar conhecimentos, né, adequados à sua idade, blá, blá, blá. E, nesse caso, quando a gente pensa a escola, né, como esse espaço, e por que a gente tem tanta reprodução desses papéis de gênero, por que essas violências contra meninas vão acontecendo, e a gente olha para a escola, minha gente, não existe escola sem gênero, né? O problema é que o gênero que é ensinado na escola, ele é exatamente a norma. Mas é na escola, né, que a gente aprende que rosa é cor de menina e azul é cor de menino. É na escola que a gente estuda uma história que completamente apaga a contribuição das mulheres. As mulheres ou elas são salvas na história que a gente aprende na escola, ou elas são santas, né? Ou seja, elas são ideais inalcançáveis, ou elas são loucas que destruíram alguma coisa, ou são as sedutoras, né? Como as Cleópatras, que destruíram o mundo por conta da sua sedução. E aí a gente vê aquela coisa da contenção da libido, a gente vai caminhar mais na frente, ainda na universidade. A gente vai ver todo esse aprisionamento da mulher, quando Freud ele vai dizer a mulher que gosta de sexo, quem ela é? A ninfomaníaca. Né? Quem é a mulher que expressa suas posições? Ela é a histérica. Né? Então, como é que a gente se relaciona? E isso começa na escola. Né? E aí os contos de fada, eles vão ensinar que tem quem salve e tem quem passe a vida sendo salva. Eles vão dizer que tem quem está ali construindo coisas, as brincadeiras na escola, né? Quem constrói e quem cuida. A maneira como isso se estrutura. As musiquinhas vão dizer a mesma coisa, ainda vão dizer mais, né? Tem uma musiquinha que até hoje é muito cantada em algumas cidades, que fala assim: plantei uma cebolinha no meu quintal. Nasceu uma negrinha de avental. Dança, negrinha. Eu não sei dançar. Mete a chibata que ela dança já. Ou seja, além de tudo, eu aprendo quem é superior, quem é objeto, quem pode ser violentado. Tudo isso a gente aprende no contexto da escola, no contexto dos contos de fada. E aí a gente pensou, e se a gente fizesse diferente? E se a gente não tivesse esses papéis, essa rigidez, né, que a gente vê que está construindo uma sociedade adoecida, né? E aí as pessoas, elas geralmente diziam assim, mas a gente sempre vai destruir os contos de fada. Eu falei assim, tudo pode se renovar, a vida se renova. Então, existe essa coleção que chama Revolução das Princesas, em que foram convidadas 5 autoras, né, e 5 ilustradoras, né, para repensar, né, os contos de fadas. Se você pudesse contar esse conto e no final o príncipe não tivesse que salvar a princesa. E é uma aventura muito bonita, né, de quando se constroem outras alternativas para a vida dos meninos e, portanto, dos homens também, porque eu acho que deve ser muito chato, muito cansativo, né, a gente tá ocupando esse lugar o tempo todo de ter que salvar alguém, de ter que ser forte o tempo todo. Eu acho que isso é muito perverso com os homens, né, mas também, né, a gente entender que o contrário de ser salva não é salvar, porque as pessoas colocam isso na vida das mulheres, né, você para ser uma mulher forte, você tem que... Não, o contrário de ser salva é cooperação, é a gente fazer junto, é a gente crescer nessa alteridade, né? E a gente propõe muito isso, a gente quebra algumas narrativas, e isso tem surtido muito efeito, sofrido muitas críticas também, tem muita gente se levantando veementemente contra isso, mas a gente acredita, né, nesse processo. Viviane, queria te fazer uma pergunta sobre uma questão que acaba aparecendo muito no núcleo para mulheres, e saber o que seria essa demanda em termos de meninas. O acesso a contraceptivos e o aborto legal. Sim, a gente tem um processo que é muito complexo, né? Especialmente agora na pandemia, a gente tem vivido tempos muito difíceis e que a gente percebe, por exemplo, que a gente vai ter um problema de distribuição de métodos de contraceptivos, porque por conta da pandemia na Índia, né, a maior fábrica de produção de contraceptivos do mundo, ela encerrou as atividades, né? Então isso significa que a gente vai ter em breve um desabastecimento no mercado. Mas pior que isso, né? Quando a gente pensa na perspectiva dos direitos reprodutivos, então aprender sobre a contracepção, aprender sobre as infecções sexualmente transmissíveis, decidir se, quando e quantas gravidezes quer ter, isso são direitos, direitos de meninos e direitos de meninas. Outro problema da narrativa da prevenção da gravidez infantil
da gravidez não planejada, é que o povo pensa que as meninas engravidam das paredes, né? Então, as campanhas são completamente direcionadas para as meninas e não trazem para os meninos o convite, né, para o exercício responsável da sua sexualidade, né? E, inclusive, os meninos, tem um outro estudo do Promundo, que é muito bacana, que chama Violências em Relações de Namoro, que vai mostrar como meninas e meninos, a partir dos 12 anos, reproduzem ipsis literis o papel das violências, né, que você vê homens e mulheres em situações de violência doméstica, inclusive meninos, né, chamando meninas, cometendo toda sorte de violência moral, quando as meninas propõem o uso de preservativo, né, porque eles performam essa masculinidade. Então, o que a gente tem percebido é que a gente ainda é uma sociedade que tem... Bom, a gente tem uma campanha do Ministério de Direitos Humanos que vai dizer: eu decidi esperar. Quando isso não pode ser imposto a ninguém, né? Você decidir esperar é uma decisão pessoal. E toda escolha só pode ser considerada escolha quando ela se dá dentro de um repertório amplo de possibilidades, de alternativas. Quando você só impõe a uma pessoa não faça, isso não é uma escolha. Eu falo para as pessoas que se dá da mesma forma quando você tem problemas de gasto de dinheiro, né? Decidir guardar seu salário todinho numa conta no banco e não tocar nele, e você gastar seu salário todinho assim que você recebe, são as duas faces de um mesmo problema. Você não tem controle, você não entende o que é o processo de gastar. Então, da mesma forma, você você fazer um discurso proibicionista, né, ou um discurso que fosse para o outro lado, a gente precisa exercer com responsabilidade. Então, a gente não tem isso no Brasil, né? A gente teve durante muito tempo, né, no Ministério da Saúde e em outras gestões do governo federal, programas muito potentes de saúde da adolescente que preconizavam esse diálogo com meninos e meninas, não existe mais. E dentro da questão do aborto, a gente percebe, eu não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, um dos primeiros casos que chegou à grande mídia, de uma menina de 9 anos de idade, em Pernambuco, que ficou grávida depois de ter sido estuprada pelo pai. E isso virou um problema bem grande, porque o médico que fez o aborto, ele foi excomungado, lembra desse caso? Esse caso, eu assisti a palestra da médica que atendeu a menina e no hospital em Recife, porque ela era do interior. Ela não atendeu a menina para fazer o aborto. Ela atendeu a menina para fazer o pré-natal. A menina já estava numa gravidez avançada, aos 8 para 9 anos de idade, e ninguém tinha visto que aquilo ali era uma violência. Ela foi levada para fazer pré-natal. Ela foi levada pelo município, pela família, por todo mundo fazer o pré-natal. Quando a médica, que também foi excomungada, percebeu aquela violência, ela falou: não, isso aqui não pode acontecer. Essa menina vai morrer. Mas aí foi que começou. Então, veja a naturalização. Então, essa também é uma questão que a gente vivencia no Brasil. Gravidezes de meninas menores de 10 anos de idade, que não são compreendidas como violências. Meninas que são violentadas sexualmente, que estão levando à frente gravidezes, porque a gente ainda não tem profissionais de saúde suficientemente sensibilizados para entenderem que é direito dessa menina, que essa gravidez foi uma violação sexual e que ela tem direito ao aborto. No período da pandemia, tudo piora. A gente sabe que uma das primeiras decisões, por exemplo, o Hospital Pérola Byington, que é referência aqui no Brasil, né, para o aborto legal, ele, no começo da pandemia, ele já avisou que não iria fazer mais, né? Então, por reação da sociedade, né, que se retoma, mas a gente sabe, por exemplo, que todos os esforços estão sendo destinados para a pandemia. Mas aí, a minha provocação é, a gente não pode voltar 2 casinhas quando a gente fala de direitos assegurados. Então, a gente tem que dar um jeito de responder à pandemia e continuar permitindo que as pessoas acessem seus direitos. Eu me preocupo, por exemplo, com a perspectiva de acesso, né, à contracepção, acesso a meios de prevenção de ISTs, né? Se as pessoas elas não podem frequentar os postos de saúde, o que é que está sendo pensado? Eu vi algumas experiências em alguns países em África de que isso está sendo levado para o meio comunitário. E dizer, olha, se você precisar, tem um lugar aqui na comunidade que você pode ir lá e pegar. É uma barraca, é um mercado, mas está trazendo para perto das pessoas, já que a gente diminuiu a circulação no metrô. Aqui em São Paulo tem postos de distribuição nos metrôs e nos postos de saúde. Mas a gente só consegue pensar nessas respostas se a gente pensou no problema, né? Se a gente teve a capacidade de entender a complexidade da realidade. Se a gente não pensa nisso, a gente não vai ter isso no nosso plano de respostas à pandemia, por exemplo.
Sem dúvida. O Bruno fez uma pergunta aqui, Viviana, sobre a pandemia e o isolamento social. Sabe se já temos algum estudo dado sobre o aumento de violência intrafamiliar, inclusive contra as meninas? Ainda estamos lidando com um possível aumento, mas com poucos dados, tendo em vista a falta de notificação das violências. Na violência doméstica de mulheres, a gente está identificando uma subnotificação muito grande. E eu imagino que com crianças seja ainda maior, porque elas sequer têm conhecimento sobre a escola, um professor identificar e acabar notificando, enfim. Exato, tem essa subnotificação que tu mencionas e tem mais. Tem uma recusa, né, do Ministério dos Direitos Humanos de fornecer dados sobre violência contra crianças e adolescentes. Várias organizações da sociedade civil já enviaram solicitações ao Ministério dos Direitos Humanos e não obtiveram esses dados atualizados do Disque 100, por exemplo. Tem uma pergunta aqui também, Viviana, da Maristela. Não ouvi nas falas sobre as igrejas e religiões se reforçam esse padrão. Poderia discorrer dentro da sua vasta experiência sobre o assunto? Posso, e eu tenho muito prazer em falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa, quando a gente fala do ponto de vista da religião, quando a gente fala das religiões, a gente precisa entender o papel das religiões na construção desses processos, tem a participação e, portanto, deve ser envolvida na resposta. Se faz parte do problema, faz parte da solução. E a gente tem muita dificuldade, né, de dialogar com instituições religiosas. A gente tem muita dificuldade de dialogar com lideranças religiosas. A gente não consegue construir uma relação de olhar para esse lugar e ver potência. Né? A gente fica muito no exercício de, tem uma regra. A gente não vai discutir dogma, a gente não vai discutir fé. O que a gente vai discutir é impacto no desenvolvimento. E não tem religião nenhuma que encontre fundamento, né, para a violência. Então, acho que a gente precisa aprimorar o nosso diálogo com lideranças religiosas. Eu fiz uma auditoria de gênero uma vez em Moçambique, e dentro da auditoria era para avaliar o trabalho com casamento infantil, como o trabalho de casamento infantil estava sendo feito. E lá elas tinham uma experiência incrível, elas e eles, de trabalho com lideranças comunitárias e religiosas. Tinham materiais, inclusive, produzidos para esse fim. Eu venho tentando puxar há algum tempo aqui no Brasil, né, quem queira, quem tope, né, fazer esse material para diálogo com lideranças religiosas, porque eu acho que a gente não pode abandonar, né, figuras importantes na vida comunitária. A gente vem abandonando os espaços de convivência comunitária, né, as lideranças comunitárias, os babalorixás, as ialorixás, os pastores, os padres. Todo mundo tem um papel na prevenção da violência, então a gente precisa falar com essas pessoas. Agora, não é a mesma fala, né? Uma fala que você faz com uma galera que organiza lá o baile funk da comunidade, tentando sensibilizar essa galera para os riscos, para as violências que podem estar ali, tá falando com a galera da roda de samba, não é o diálogo que você vai ter com um pastor, com um padre, mas tem que dialogar. Então, vamos aprimorar as nossas ferramentas de diálogo, né? Uma outra pergunta aqui da Mirley. Em sua fala foi mencionada a desromantização da maternidade e sobre a violência obstétrica. O que você poderia discorrer? Essa é uma pauta que a gente tem no núcleo diariamente, violência obstétrica, principalmente com mulheres negras. Com meninas ainda não chegou, pelo menos aqui no Nudem ainda não chegou, porque eu imagino que tenha também toda essa problematização que você falou sobre a gravidez infantil, né, Viviana? Se você puder falar um pouco. Sim, eu sofri violência obstétrica, né? Eu tenho terríveis lembranças desse processo, né? De pensar, né, como um momento que devia ter sido um momento incrível da minha vida foi tão permeado por violências, tão permeado por agressões naquele momento, sabe? Que você podia fazer um tique comigo, né? De tudo aquilo que você vai caracterizar como violência obstétrica, tudo isso eu passei quando eu parei meu filho. Né? E é muito difícil, né? Porque você está muito fragilizada enquanto mulher naquele momento, você está sozinha a maioria das vezes, né? E quando você atravessa aquilo e a criança nasce, o movimento de muitas de nós é, atravessei, deixa para lá, porque nos faltava repertório, né? Para entender que não,
Aquilo ali não devia ter acontecido. Eu nunca acionei a justiça, porque na época eu parei, eu era muito jovem, eu era uma menina, eu tinha 23 anos, né? Então, eu não sabia nem que isso existia de violência obstétrica. Eu vim tomar conhecimento disso quando meu filho já era grande, eu entrei no movimento feminista, né? E eu acho que a gente precisa, para atuar, para a gente ter de fato, né, um cenário da violência obstétrica, a gente precisa atuar fortemente na disseminação de informações sobre a violência obstétrica. Porque tem muita coisa que acontece no processo da violência obstétrica que aconteceu comigo, aconteceu com minha mãe, aconteceu com minha avó, com minha bisavó, com minha vizinha, com minha prima, com minha amiga que está parindo agora, que já está naturalizado, que a gente pensa que é assim que é o parto, é assim quando você vai parir, né? Então, quando a gente começar a ajudar as pessoas a construírem repertório, né, sobre violência obstétrica, entender, vai ser como violência, vai ser como quando as pessoas não cumprem o direito do consumidor, né, que a gente sabe, né, a empresa não devia ter feito isso não, o quê? O celular quebrou e não quiseram trocar, qual é a primeira reação? Menina, vai-te embora no Procon, né, porque a gente vive num país que tem lei que pega e tem lei que não pega. Vocês devem saber melhor que eu. Então, se a gente não faz um suficiente trabalho com a sociedade para dizer qual é o problema e para que serve essa lei, a lei não pega. Tá aí a lei Menino Bernardo. Morreu, Isabela Nardoni, e a gente vê que essa lei não pegou. A lei do casamento infantil está aí desde o ano passado, ainda não pegou. Então, fazer qualquer ação em torno da violência obstétrica consiste principalmente em sistematicamente, intencionalmente, a gente ajudar as pessoas a nomearem como violência aquilo que elas passam nesse momento. As mulheres que já pariram, as mulheres que estão grávidas agora, a quem não vai engravidar, mas vai conversar com alguém que está grávida. Então, a gente precisa cultivar essa consciência sobre a violência obstétrica. Em meninas, eu conheci muitas meninas que sofreram violência obstétrica, né? Mas que passa por isso. Ele gritou, ele me maltratou, chamou a enfermeira para empurrar minha barriga, mas o que importa é que nasceu feliz e está aqui, graças a Deus. É bem isso. Existe um dado que aqui no Brasil, 1 em cada 4 mulheres afirma ter sofrido violência obstétrica. Porém, o número de mulheres que chegam até a justiça, né, ajuizam de fato a ação de indenização é mínimo. Aqui no Paraná, a Defensoria e o Ministério Público no ano passado inteiro tiveram 7 denúncias. Então, é um dado que não bate. As mulheres efetivamente sofrem violência obstétrica, mas é isso, elas sentem, acabou, eu tô saudável, meu filho tá saudável, não quero mais mexer nisso, tá tudo certo. Muitas sequer realmente identificam que houve algum problema, que houve uma violência. Depois, só conversando com outras mulheres, elas chegam até essa constatação. Eu concordo, de fato, a única maneira a gente reduzir os índices de violência obstétrica é conscientizando as mulheres o que significa essa violência e ajuizando ações de indenização para tentar garantir o efeito pedagógico dessas indenizações. Né? É a única saída, é uma situação, infelizmente, muito comum. Eu também sofri nos meus partos, é terrível. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem muitas manifestações positivas sobre o conteúdo, com certeza, mas eu queria ver se existe mais alguma pergunta específica. Não sei se o Bruno quer falar alguma coisa. Bruno, se tem alguma pergunta que você queira fazer. Oi, eu queria agradecer bastante de novo. Acho que dá para a gente já encaminhar para o final. Assim, pensei até na Viviana, numa fala só a Viviana, para ter bastante tempo. Em outros dias, esse horário, a gente já estava chegando já no final de 2 falas, imagina, e já ia começar as perguntas para os 2 palestrantes. Acho que surgiu a última pergunta aqui, e depois, se você puder comentar, Viviana. Claro. Outra questão relevante é a sexualidade das idosas, estupro, aumento da contaminação dessas idosas com DST. Também é violação de sexualidade. Eu acho que a gente está pensando, a pergunta diz assim, outra questão relevante é a sexualidade das idosas. Estupro, aumento da contaminação dessas idosas com DSTs por seus parceiros. Isso também é violação de direito sobre a sexualidade. Teria algo para discorrer? Bom, a gente está falando das mulheres no começo e das mulheres no final das suas vidas, né? Não no final, tá? Às portas da morte, mas as mulheres que já cumpriram aí são as mulheres. E são as mulheres que mais sofrem violência. Eu lembro que quando eu morava em Recife, houve um ano em que, dentre os números de violência, o grupo populacional que mais tinha sofrido violência
tinha sido crianças, e no ano seguinte foram as idosas, mulheres idosas foi o grupo populacional que mais sofreu violência. Violência patrimonial, principalmente, a gente sabe, né, as pessoas geralmente se apropriam, né, dos bens, nem que seja da pensão, nem que seja da pessoa idosa, mas violência sexual. E por que é difícil para a gente falar? Porque a gente acha que as pessoas idosas não têm mais sexualidade, né? Eu acho que o grande problema em torno da sexualidade é porque, de alguma maneira, né, todas e todos nós tivemos algumas questões com a nossa própria, né? A gente vive um país em que todo mundo desfila pelado no carnaval, mas que você não pode falar a palavra sexo em determinados lugares, então isso tudo é muito confuso, né? É muito esquizoide a relação do Brasil com a sexualidade. A gente é o país que mais mata mulheres trans, mas é o país que mais produz e acessa a pornografia trans no mundo, né? Quando você procura os sites de pornografia trans, é o país que mais consome pornografia trans. Então, veja, a gente tem intensos processos de a sexualidade e violência, ela é muito atravessada por violência, mas tem mais. Uma das violências que é mais imperceptível em torno da sexualidade é quando a gente nega, né? E dentro desse processo da sociedade que cria a novinha, a gente descarta as mulheres idosas como mulheres, né? E a gente descarta, portanto, inclusive as suas existentes enquanto mulheres com pulsão sexual. A gente acha que as pessoas idosas não têm sexualidade, né? Se elas não têm sexualidade, elas não têm nenhum problema daquilo que atravessa. Não que eu esteja dizendo aqui que estupro, que violência sexual é sobre sexo, porque não é violência, é poder. É a mesma coisa de achar que alguém atravessou um campo com um carro, destruiu as flores, e isso é jardinagem. Não, é depredação, né? Então, estupro não é sobre sexo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente nunca pensa, tudo aquilo que atravessa a discussão sobre sexo, a gente nunca pensa que está presente na vida das pessoas idosas. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, uma produção incessante de Viagra. A gente vai dizendo para os homens cada vez mais, olha, você vai ter 200 anos e você vai conseguir manter relações sexuais, e a gente não faz nada mais com isso, né? Então, existem pessoas idosas, mulheres e homens, né, que fazem sexo completamente desprotegido, porque quando essas pessoas eram jovens, os discursos em torno, né, de proteção, de uso de preservativos, eles ainda não tinham começado, eles não acessaram no decorrer da sua vida, porque a gente tem uma ideia de relacionamentos monogâmicos que ali a esposa deve sexo ao marido e o marido deve sexo à esposa, então ninguém se protege mais naquele contexto. E aí, quando vem o Viagra, a gente explode, né, em sexo desprotegido, relações sexuais desprotegidas, e trazendo isso para a vida das mulheres que continuam vivenciando o estupro marital. Eu acho que o que é mais potente dizer é isso, né, que as mulheres idosas continuam sofrendo estupro marital. Porque esse é um outro tema, que embora a gente já tenha julgados que vão dizer que é estupro, né, aquilo que acontece quando o marido força a mulher a praticar sexo com ele, a gente tem uma cultura, uma sociedade todinha achando isso, né, que você precisa fingir que está com dor de cabeça quando você não quer, se você é heterossexual, transar com o seu companheiro. Porque quando a gente tem que fingir que está com dor de cabeça, é porque eu não vou poder hoje dar a ele o que é de direito dele. Então, como ele casou comigo, ele é proprietário do meu corpo e, portanto, eu devo praticar. E as mulheres idosas sofrem violência do estupro marital ainda enquanto idosas e todas as demais violências, né? Viviana, tem uma última pergunta aqui muito interessante, aliás, que é a seguinte. Viviana, como você analisa os movimentos que insurgem nas redes sociais em que meninas têm denunciado os abusadores de maneira informal? E um outro pedido, se você puder sugerir material para que possamos continuar aprofundando esse assunto. Eu acho que os movimentos das redes sociais, eu acho que eles são fantásticos, né? Porque significa, eu acho que a rede social ela tem isso, né? Ela tem, a internet é um lugar que não é seguro, né, para mulheres e meninas, né? A gente vai ter 1 em cada 3 mulheres que já sofreu violência. Tem um estudo muito bacana do UNICEF que chama Caretas, que é uma pesquisa que foi feita com meninas, né, no contexto de adoecimento mental e violência na internet, né? Então, as meninas, mais de 70% das meninas, por exemplo, elas receberam nudes que não foram solicitados, né? Dessas meninas que sofreram violência online, elas têm uma resposta de quase 40% que vai passar pelo caminho da automutilação e tentativas de suicídio. E essas meninas, principalmente, elas não conversam com ninguém sobre isso que aconteceu na internet. Então, eu acho que quando a gente fala de internet, quando a gente fala de redes sociais,
e a gente está geralmente falando das pessoas mais jovens, isso desafia a gente, né, as pessoas que somos adultas, algumas há mais tempo do que outras, né, que a gente perceba que a gente está falando de outra forma de estar no mundo, que é mediada pela tecnologia. Então, eu lembro que no ano passado eu participei de uma mesa de 18 de maio, em que estávamos eu, acho que era uma desembargadora, e uma menina, né, de 14 anos, de 15 anos, ela tinha 15 anos, representava um coletivo de meninas. A minha fala era sobre casamento infantil, então eu fiz a fala e em seguida vem a desembargadora e ela faz uma fala muito potente e ela começa a falar, alertar sobre os perigos da internet, né, principalmente daquilo que você posta. E ela cita como exemplo uma campanha muito potente, né, no Reino Unido, que era Think Before to Post, né, pense antes de postar. E aí conta a historinha de uma menina que postou uma foto dela, mandou para alguém um nude, e aí alguém espalhou. E quando ela chega na escola do outro dia, essa foto está em todos os lugares. Então, pense antes de postar. E todo mundo disse, nossa, é isso mesmo, cara. Você vai estar mandando nude. Para que tem que mandar nude? Quando ela acaba a fala, vem a menina, de 15 anos, faz parte de um coletivo de audiovisual de adolescentes, ela diz assim, a minha apresentação se chama Os 10 Mandamentos para Postar um Nude em Segurança. E eu achei aquilo fantástico. Quase que eu levanto e pulo de alegria. Porque se pra gente, para algumas pessoas adultas, é estranho essa coisa, ai, por que eu tenho que mandar nudes? Para adolescente não é. Tinha gente na década de 90 que ligava para telesexo e ficava lá tendo vários momentos de prazer. Um adolescente hoje isso é impensável, ligar para um número de telefone, de um telefone de casa. Eu acho que os adolescentes nem sabem que os telefones da casa deles funcionam. Então, a gente precisa entender que a relação dessa pessoa com corpo e prazer, ela é mediatizada por esse aparelho que possibilita ver, ela é principalmente imagética, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer isso para frente com muita objetividade e sim, como a menina disse, trabalhar agência, trabalhar segurança, né? Não é porque a pessoa pediu que você tem que mandar. Se a pessoa te mandou sem você ter pedido, isso é violência, ajudá-las a nomear enquanto violência. E antes da pandemia, uma promotora aqui de São Paulo, Renata, ela compartilhou comigo um julgado em que um estudante de medicina de 24 anos, no Sul, ele foi condenado por estupro de vulnerável por enviar nudes a uma menina de 10 anos. Ele vinha sistematicamente enviando e ele foi condenado por estupro de vulnerável. Não foi nem como nenhuma modalidade de crime virtual. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa vivência para frente e entender, gente, falar para o adolescente não poste, é a mesma coisa de alguém falar para alguém da minha idade, uma coisa que tem a ver com a minha experiência no mundo, sabe? De tipo assim, olha, eu assisto Star Wars desde que eu era criança. Se alguém me falar, esquece Star Wars, gente, eu assisto desde que eu nasci. Quando eu nasci, eu segui assistindo. Então, primeiro, esse é o ponto, né? E aí, entender que é esse lugar que viola, a gente precisa preparar meninas e meninos para estarem nesse lugar com muita responsabilidade. Entendendo que as meninas são a maioria das vítimas, a gente precisa ter, então, uma ação muito eficaz, né, com essas meninas. E o que a gente vê? Muitas meninas, elas não seriam ouvidas se fosse 10 anos atrás, quando elas comentam assim, olha, eu já sofri abuso, o meu professor vive falando que eu sou muito bonita, isso é normal? Na hora parece umas 20. Não é normal, isso já aconteceu comigo. Então, essa é a potência da internet. Então, acho que a gente também precisa se aproximar mais, né? Eu tenho uma militância, né, de que todos os espaços deviam ter um comitê de participação de meninas, por conta do meu trabalho, né, mas de meninos e meninas, né, ter um comitê de participação de adolescentes, porque a gente pode aprender muito. Eu digo para as pessoas que, no limite, a gente acha que sabe de adolescente porque a gente já foi. Mas aquilo que a gente via quando a gente era adolescente, a gente não vê mais. Porque quem é adolescente, quem é menina agora, tem um frescor, né? Cada idade, a gente tem o daquela idade. Então, eu olho o mundo a partir dessa idade. Então, possivelmente, o mundo que a gente olha não é o mundo que uma menina de 5 anos, uma de 15, uma de 10. Então, a gente devia trazer isso para perto da gente, mas principalmente na perspectiva da agência e do empoderamento. Acho que faltou só a indicação de bibliografia, Viviane. Gente, eu tenho muito material que eu posso compartilhar. Eu sugiro acessar o portal Lunetas, mas talvez fosse mais eficiente se eu enviasse para Bruno uma lista de sugestões, que aí ele pode circular. Mas assim, gente, o Unicef produz muito material,
UNFPA saiu com declarações muito potentes sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos, principalmente alusivas à pandemia. As declarações da UNFPA, agência da ONU, são muito bacanas. O PNUD tem materiais vinculando isso. É a agência que está mais na liderança da agenda ODS, então super indico pensar. A gente tem o ANIS, Instituto de Bioética, que pensa principalmente essas questões de aborto e direitos sexuais, aborto legal. Eu super indico, né, que continuem acompanhando o Instituto ANIS. Tem um coletivo que é do meu coração, que é o SOS Corpo em Recife, porque eu acho que elas conseguem produzir isso numa linguagem que toda mulher consegue ler, né? Produzir dados e evidências sobre meninas, o Malala Fund, e, enfim, tem um monte de referências que eu posso depois mandar mais para vocês. E tem um movimento que se chama Girls Not Brides, Meninas Não Noivas, que produz dados globais, regionais, Latinoamérica, do Brasil, né? Plan International produz muito dado, Observatórios de Direitos da Criança, da ABRINC, produz muito, e Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, eu faço parte desse grupo de trabalho. A gente é o grupo responsável no Brasil por produzir o relatório que antes a gente chamava relatório sombra, que hoje em dia se chama relatório luz. O relatório luz, que é aquele relatório alternativo apresentado pela sociedade na agenda DS. O ano passado o Brasil não apresentou, o Brasil se negou a apresentar relatório. O relatório é voluntário, mas o Brasil não quis apresentar um relatório sobre o cumprimento da agenda ODS. Acho difícil que esse ano apresente de novo. Então, eu acho que é um importante instrumento. O relatório luz da sociedade civil está lá, grupo GT, Sociedade Civil 20 para a Agenda 2030, relatório luz, né? Por que eu faço essa sugestão? Porque é uma das principais agendas para segmentos de direitos da menina e o relatório, de fato, faz todos esses cruzamentos de direitos de mulheres, meninas, com questões de raça, de classe e todos os demais aspectos das diversidades aqui mencionadas. Obrigada, Viviana. Queria agradecer por toda essa explanação brilhante. Foi sensacional toda essa manifestação. Queria agradecer de novo ao Bruno e à Flávia por essa oportunidade e passar a palavra para o Bruno. Viviana, obrigado demais, obrigado mesmo, assim, por ter aceitado o convite, fruto de um atrevimento meu, lia textos e via vídeos seus no YouTube, cheguei a compartilhar alguns com amigos, colegas, família, aí perguntei será que a Viviane podia falar com a gente aqui no Paraná e ela aceitou falar e fiquei muito feliz por isso. E no meu vídeo preferido é justamente isso, né? Viviane, enquanto menina, falava, né? Mas você fala muito, fala, e que bom que continua falando, que bom que está falando aqui pra gente no Paraná. E no LinkedIn, eu entrei agora no seu LinkedIn, tem uma das situações ali em referência à sua pessoa, falando que a Viviane é uma spokesperson. Aí eu fui dar uma pesquisada, uma pessoa que fala, talvez, né? Mas não, é a pessoa que o grupo é escolhida para falar e é escolhida para falar pelo grupo. Então, assim, muito obrigado. Acho que ninguém melhor do que você para falar dos grupos que você escolheu falar hoje. Sinto que todos eles estão extremamente honrados. Foi uma honra para mim, em especial para a gente, a sua presença, a sua fala. Muito obrigado. Tomara que a gente consiga muito repetir isso. Tomara que a gente consiga repetir presencialmente, inclusive. Queria agradecer a Lívia, que conduziu de maneira brilhante. Obrigado, Lívia. Agradecer a Flávia também, que desde o início ajudou bastante na construção dos painéis, quando eram presenciais. Depois, quando eu estava mais desanimado, ela, enfim, arrumou plataforma, a gente fez 2 testes, depois fez um teste aqui no Zoom, tem dado super certo. Acho que a gente cresceu bastante também, né, Flávia? Aprendeu bastante. Hoje a gente pode contar, imagina, com uma interpretação em Libras, isso é também indescritível. Eu agradecer a Ive pelo contato, a Aline, a Unileu. É inédito, Bruno. E, em especial, a Roberta e a Damaris, que ficaram com a gente aqui. Espero que tenham gostado. É isso. Muito obrigado. E, em nome do pessoal que entrou agora do terceiro concurso, espero que tenha sido um curso proveitoso. Espero que as falas mais ligadas à defensoria tenham sido proveitosas, possam ter sido colocadas em prática. As falas mais genéricas, as falas de abertura, as falas
a fala hoje da Viviane tenha criado na gente conteúdo, fundamento para a gente discutir, para a gente atuar, para a gente ter, enfim, cumprir aquela premissa de trazer pessoas inteligentes para falas inteligentes e para criar em vocês esse objetivo de serem mais, enfim, que venha um dia para a infância e para quem está hoje na infância, continue na infância. Obrigado de novo. Eu Obrigado. queria só fazer um convite, Bruno. Por favor, a palavra agora é toda sua, depois da Flávia. Pode, se quiser começar outra palestra, a gente está aqui. Não, que todo mundo tem que jantar. Muito obrigado. Eu queria agradecer de novo, né? Eu me sinto muito honrada com essa responsabilidade, né? De poder falar. Eu sou muito cuidadosa, apesar de ser muito bocuda e faladeira, eu sou muito cuidadosa na escolha das minhas palavras. Eu penso bem, né? Porque eu acho que a gente tem que honrar aquelas pessoas que nos agraciam com a sua presença. Então, eu agradeço muito, né? Eu comecei um projeto faz pouco tempo, o Bruno também está lá acompanhando, né? Eu tenho uma irmã, e ela vive nos Estados Unidos, uma mulher negra como eu, e nós iniciamos, diante de todos esses tensionamentos raciais que a gente vem vivido, né? Diante de toda a pandemia também amplificando aquilo que a gente aguenta ou não aguenta mais assistir calada e calado, e o senso de urgência que ela nos traz, e todos esses crimes raciais, a gente decidiu que a gente precisava juntar as pessoas para falar sobre isso, né? Tinha muitas pessoas muito perdidas, né? Pessoas negras muito incomodadas, né? Porque não se sentem confortáveis o bastante para falar sobre racismo e negritude e estão cansadas desse papo. Muitas pessoas não negras, assim, sem saber o que fazer, mas querendo, né? Ou criticando, ou achando que. Então, a gente construiu um projeto que chama Conversas na Madrugada, toda quarta, a partir de 11h58 da noite, no Instagram. Convido todo mundo que quiser trocar essa ideia com a gente, né? Tem sido um espaço muito potente, a gente tem tido mais ou menos 200 pessoas, 150, né, que estão ali na madrugada com a gente uma vez por semana, aprendendo juntas, inclusive nós, né, nessa perspectiva, né, de duas mulheres negras, né, uma mulher que está na diáspora da diáspora, né, que está lá nos Estados Unidos enquanto psicóloga, eu aqui no Brasil, pedagoga. Então, tem sido um espaço muito potente, né, e acho que quanto mais a gente se aproxima da luta antirracista, mais a gente vai fazendo a luta completa. E eu costumo dizer que, eu não sei vocês, mas eu confio na moça. É na moça que eu ponho a força da fé. Mas somos nós que fazemos a vida, gente. Então vamos nessa, para o que der, como der, vamos lá para o que vier. Muito obrigada. Viviane, eu quero também agradecer as suas palavras. De fato, você é escolhida para falar. Eu acho que não tinha um encerramento melhor do que a sua participação, a sua clareza em expor um tema tão caro, né, para a sociedade, que deveria ser mais falado, que tem uma importância ímpar para a Defensoria Pública, para a gente repensar até a nossa forma aqui de atuação, em como ter mecanismos para fazer e para atuar nessa temática da infância e nessa perspectiva da socialização de gênero, enfim. Só gratidão mesmo por a sua exposição. Ela foi extremamente reflexiva, forte, importante. Ela fechou com chave de ouro esse ciclo que nós pensamos aqui para os defensores públicos em formação na área da infância. Foi, assim, sensacional. Parabéns, parabéns e obrigada. E eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente, então, esse material. Você falou vários aqui, mas se você puder mandar pelo WhatsApp mesmo, aí eu fico encarregada de encaminhar para todas as pessoas que tiverem interesse e convidando já você para voltar quando possível, se preferencialmente ao vivo, mas se não der, que volte num outro formato. Aqui eu vi pessoas agradecendo a escola e a Defensoria por ter feito esse curso no formato aberto. Eu acho que essa que é a intenção. A gente tem que tirar proveito dessa pandemia de alguma forma, então se não dá para a gente estar junto pessoal, ao vivo, né, que seja através das plataformas digitais, e isso é uma forma também de inclusão, que todos conseguem participar. Obrigada, Damaris, obrigada, Roberta, por ter feito essa apresentação aqui. Na verdade foi inédito, né? Foi muito legal, e eu quero
eu quero, né? É a minha pretensão, mas eu gostaria de incluir isso nos cursos da escola de uma forma geral, em todos os cursos que a escola realizar. Foi muito legal, deu certo, foi um sucesso, Bruno. Parabéns também aí por ter ido atrás. Obrigada. Lívia, você, como sempre, super disposta, trazendo uma contribuição super importante, mostrou a atuação do núcleo, sempre... É difícil falar da Lívia, né? Porque a Lívia ela é muito parceira. Então, obrigada, Lívia, mais uma vez aí por você estar com a gente. Bom, para todos os participantes que tiveram aqui durante o ciclo de palestras da infância, também a nossa gratidão, nosso agradecimento, vocês contribuíram demais para enriquecer o debate através de perguntas e participações. Foi super bacana a gente acompanhar que não só os defensores do Paraná estiveram aqui, mas também pessoas até de outro estado. Tivemos juízes, promotores, equipe técnica, estudantes, enfim, uma participação extremamente rica para o nosso curso. E já fica aqui também o convite para quem não conseguiu acompanhar nos outros dias. A partir de amanhã, a gente vai subir para o site da escola, só o site da EDEPAR, todos os vídeos que foram gravados. Então, quem não pôde, por algum motivo, acompanhar e perdeu alguma palestra, caso tenha interesse, é só entrar no site da escola, e lá também a gente vai certificar, tá? Então, todo mundo que assistiu vai ter seu certificado. Quem também não preencheu o link aqui dos certificados que foi encaminhado através do chat, tem aí os últimos minutinhos para preencher. E é isso aí, pessoal. Só realmente agradecer. Foi muito bacana. Nossa primeira experiência de um ciclo de palestras de formação dos defensores no formato totalmente online, digital, e que, ao meu sentir, foi muito bom, né, Bruno? Encerrando com chave de ouro aí a palestra da Viviana. Então, pessoal, obrigada. Tenham todos uma boa noite. Qualquer dúvida, qualquer questão, só entrar em contato com a escola através do e-mail escola@defensoria.pr.def.br. Nós estamos à disposição. Viviana, obrigada. Lívia, Bruno, obrigada. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite. Um beijo para todos. Boa noite.